Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 6 do mês de janeiro do ano de 2022 pelo calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 4 do mês de Shivat, do ano 5782. Estamos aí já com 122 dias do ano 5782. E nós estamos aí em A Tarde com a Torá, para trazer a nossa Torá semanal, a nossa Parashá semanal. E nessa semana nós estamos na Parashá de nome Bo, que significa vem ou venha ao faraó, que Deus disse a Moshe, para mostrar claramente que ele não estava sozinho nesta empreitada em realmente destruir a escuridão, o poder das trevas, e também, ao mesmo tempo, mostrando para Moshe que ele não estaria sozinho ali no palácio, a fonte de toda a maldade e de toda a inspiração negativa do faraó. Dentro desse aspecto, o que o Eterno tem para nós, na aplicação da nossa realidade para o nosso momento, para o nosso dia, é exatamente isso. Em nossa volta, a realidade da escuridão é uma realidade. As adversidades que estão aí e nós estamos enfrentando, principalmente nesses últimos 2 anos, é uma realidade. Nós não temos como fugir disso, não tem como ficar dentro da bolha e ficar ali isolado de tudo, de todos. A convivência, ela se torna necessária. É necessário você ir e vir em algum lugar, ter contato, comunicação com pessoas, parentes, amigos e etc. Então fugir à realidade não tem como, a não ser que você queira morrer e morra bem morrido, como diz o outro, E então aí acabou, você fica dentro da bolha lá do túmulo e aí você não tem mais como voltar. Beleza, tá livre então, Mas obviamente ninguém quer ficar livre nesse sentido. Então, ficar dentro de uma bolha isolado de tudo e de todos é como se estivesse dentro de um túmulo, ou seja, morto-vivo. Você não quer ser um morto-vivo, E a nossa missão suprema que nós temos aí é trazer luz e santidade para esse mundo, para esse planeta, para esse mundo materialista, mundano, profano, secular e etc. e tal. Então nós temos uma missão a cumprir e nós precisamos estar envolvidos com esse tempo presente. E por isso, realmente, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, somando com aprendizados e ensinamentos da Torá, ele fala de forma bem clara: a luz que há em ti, que faça com que a escuridão brilhe, a começar em cada um de nós, ou seja, o nosso Egito interior. Nós precisamos, primeiramente, sairmos desse exílio, ou seja, sairmos da nossa escravidão, do nosso eu interior, do nosso Egito interior, do nosso ego, egocentrismo, e por aí afora vai, Então, os dias que nós estamos enfrentando é uma realidade, e por isso o medo e o pavor não podem nos dominar, porque, como diz em outro segmento, em outra palavra de sabedoria do nosso mestre, e também da própria Torá, nessa Parashá Bo, em que o Eterno está dizendo a Moshe: Bo, venha ao faraó. Ou seja, o Eterno está dizendo a Moisés: venha comigo. E as forças do mal, as forças negativas, as forças do adversário não terão poderes sobre você ou contra você. Então essa é a realidade. Então, quando nós estamos com medo e o pavor nos domina nos nossos dias atuais, significa que nós estamos olhando com os nossos olhos sem a unção divina, que nós estamos olhando para as adversidades e problemas que estão diante de nós sem a presença divina, sem a companhia de Deus. Então nós olhamos do nosso ponto de vista míope, finito, mortal. Então nós temos medo, nós temos pavor, porque nós achamos que a nossa vida vai ser ceifada e parece que é o fim de tudo. E nós já aprendemos que a morte em si
ela não é o fim de tudo. Na realidade, é o momento em que nós concluímos a nossa missão. Se nós concluirmos a nossa missão, e Deus tem esse prazo determinado para cada um de nós, o ponto inicial, quando nascemos, e o ponto final, que é o dia marcado em que nós teremos que realmente passar desta vida nessa configuração, onde diz que tu és terra e a terra tornarás. Esta é a nossa realidade, também não temos como fugir disso. Então, quando nós avistamos do nosso ponto de vista míope e finito, mortal, então nós somos dominados pelo medo, pelo pavor, porque nós achamos que é o fim de tudo e de todos, né? No sentido de que morreu, acabou. E não é isso. A nossa visão é a nossa tarefa suprema. E a nossa tarefa suprema é, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo hebreu, o povo israelita, é nós estarmos ombro a ombro, trazendo mais luz e santidade para este mundo inferior. Para que possamos, dessa forma, não somente estarmos aí cumprindo com a nossa tarefa suprema, mas nós podemos realmente abreviar a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, para que ele se revele antes do tempo que Deus determinou. Porque a revelação de Mashiach, Deus também determinou o dia e a hora, que só Deus sabe, certo? Ele determinou isso, mas ele também nos deu sinais em que nós podemos aprender e abreviar esse tempo. Assim como ele também nos deu o segredo da vida longa, o novo contrato de vida. Ele nos deu o ponto inicial, que é o nascer, e ele nos deu o ponto final, que é a nossa morte. Mas ele nos deu o segredo que nós podemos alterar esse contrato de vida e termos um novo contrato de vida. E ele nos deu para nós realmente segredos no sentido de que, ao fazermos determinadas coisas, ele muda esse contrato de vida e estende a nossa vida. Então, o nosso contrato de vida não está limitado pelos faraós da atualidade, não está limitado aos, entre aspas, aos gênios em proliferar pandemias pelo mundo afora, com a guerra biológica, a guerra de forma de disseminar de forma biológica esta ou aquela doença, pandemia e companhia limitadas. A nossa vida não está limitada a este ou aquele remédio que fabricam às pressas sem a devida comprovação científica de segurança e eficácia. Tudo ainda é experimental e isso daí requer muita reflexão para podermos avaliar todas essas situações. Mas em si, a nossa emuná e o nosso bitachon, ou seja, a nossa fé e a nossa confiança em Deus é o que tem que estar em primeiro lugar. E isso não fica limitado àquilo que nós estamos vendo. Porque, como diz a sabedoria judaica, o que nós estamos vendo não é real. Por que não é real? Porque ele tem o seu ponto final. Então, o que nós estamos vendo por aí afora seja do lado de pandemia, tem o seu ponto final. Seja os perversos que estão por detrás de todas essas artimanhas, eles têm um ponto final, porque eles não estão vivenciando o segredo da longevidade, da mudança do contrato de vida. Então, para aqueles que temem a Deus, para aqueles que confiam em Deus, então o contrato de vida pode ser alterado, pode ser prolongado, como nós temos visto aqui dentro dos estudos de cada paraxá semanal, e que nós estamos vendo dentro da nossa paraxá. Venha ao faraó comigo, você não está sozinho. Então Deus tem nos dado, através da Torá e dos seus sábios, realmente segredos
para que nós possamos estar aí conectados em fazer para que nós possamos prolongar a nossa vida, mudar o nosso contrato de vida. E está naquelas 5 bases, naqueles 5 alicerces que nós falamos constantemente aqui para nós não judeus, essencialmente. Então a nossa palavra é uma palavra para não judeus, para os Benei Noach, que é Techuvá, retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, é Tefilot, preces diárias, é de fato estudo da Torá, com os seus mandamentos, as 7 leis universais, somados, para nós, Benei Noach, as 7 leis universais, e a de Sedaká, que é a base para nós, certo? Dentro desse aspecto aí, nós temos o quê? Se nós vivenciarmos isto, ele, o próprio Deus, ele fala com o seu tribunal divino e diz: altere o contrato de vida dele. Então prolongue o contrato de vida dele. E é feito um novo contrato de vida, para que a sua vida seja prolongada, né? Então vamos dar um exemplo muito simples aí. Hoje nós estamos aí, no nosso 5º dia da semana, e portanto nós estamos no 5º dia do Shabat, né? Então hoje é dia 6 do mês, pelo calendário gregoriano, é o dia 6 de janeiro, pelo calendário judaico é o dia 4 de Shevat, né? Então, por exemplo, o contrato original diz que nesta data do dia 4 de Shevat, que corresponde na atualidade 6 de janeiro de 2022, fulano de tal vai realmente fazer o seu passamento desta vida, cumpriu a sua missão. Se ele está vivenciando essas 5 bases e chegou esse dia, então Deus diz ao tribunal divino: prolongue o contrato de vida dele, altere o contrato de vida dele, e vai dar mais X tempo de vida para ele. Então hoje, a pessoa que estaria determinada para morrer nesse dia, mas que está vivendo os 5 alicerces, então a vida dela é prolongada, né? Então esse é o segredo que Deus dá para nós através dos seus servos, os seus mestres, os nossos sábios, né? E esses perversos que estão por detrás dessa história toda, eles não vivenciam isso. Então o contrato de vida deles, pela sua perversidade, eles estão antecipando o fim do seu contrato de vida. Então, se era para amanhã, vem para hoje, e assim sucessivamente. Então, por isso, a nossa visão, ela tem que ser espiritual. Por isso, é importante nós estarmos conectados com Deus. É preciso estarmos conectados com o estudo da Torá, com esses 5 alicerces. E nós estarmos cada vez mais com a nossa mente, consciência de Deus, consciência divina, consciência de família, estarmos vivenciando esses 5 alicerces no nosso dia a dia. E quando porventura venha bater a nossa porta, e hoje nós temos aí uma palavra maravilhosa do nosso Rebbe Menachem Mendel sobre o sinal do sangue que vem nos batentes, nas ombreiras das portas aí. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz uma palavra deliciosa, sublime, maravilhosa, para nós entendermos essa realidade disto daí. E você vai ficar muito feliz com isso, e tenho certeza que com essa palavra do Rebbe, você vai se sentir mais seguro e não vai se deixar dominar pelo medo ou pelo pavor, né? Vejam bem como que são as coisas. Nós não podemos esquecer que a história ela se repete. Por isso, nós falamos ontem e nós confirmamos hoje. O nosso compromisso aqui é com Deus e com a sua palavra de verdade. Longe de mim trazer algo que seja mentiroso para vós. É mais importante nós trazemos uma palavra da vida, de vida, para a vida, do que algo contrário. E nós sabemos quem é o Dayan Haemet.
E nós sabemos muito bem que não temos como enganá-lo. Então, primeiramente, o nosso compromisso precisa ser com ele e com a sua verdade. E depois, o nosso respeito a você, que, entre aspas, no bom sentido, gasta seu tempo, seus minutos, suas horas, para poder sentar, ouvir, assistir e ouvir os vídeos sobre o estudo de Torá, à tarde com a Torá, diariamente. Então, esse respeito precisa ser real, verdadeiro e sincero. Então, em hipótese nenhuma, nós estamos aqui para trazer uma palavra enganosa, mas nós queremos trazer para você uma palavra de verdade que faça com que você venha pensar. Porque Deus nos deu um mecanismo tão precioso que nós chamamos de mente, que nós chamamos de cérebro, e onde os nossos sábios dizem que a nossa alma divina está presente. Então, esse mecanismo precioso que Deus nos deu é para nós exercitarmos, é para nós raciocinarmos, é para que nós possamos colocar a inteligência em funcionamento. E vejam bem que nós temos a palavra do nosso Rebbe, o líder da nossa geração, o justo da nossa geração, que vem e diz para nós a realidade bíblica. O que você vê não é real. Por que não é real? Porque ele não permanece. Ele não é infinito. Ele tem o seu ponto final. Seja a pandemia, seja o que for que está diante de nós nesse tempo presente. Assim como os perversos. O seu tempo, o seu ponto final demarcado pelo contrato de vida, à medida que a sua perversidade aumenta, ele vai sendo encurtado, enquanto que aqueles que vivem os cinco alicerces, eles vão estendendo a sua vida, vão prolongando a sua vida. Por isso que Salomão em Provérbios fala de forma bem clara, simples, para que todas as categorias de uma sociedade possam entender, para que todo grau de cultura de toda a sociedade possa entender, desde a mais simples até aquela que é PhD e seja o que for. Quem anda de braços dados com a Torá, anda de braços dados com a árvore da vida. Ponto final. Esta é a realidade que está por detrás do materialismo e desse mundo que nós estamos vivenciando. Por isso Deus disse a Moshe: venha comigo ao faraó. Nós vamos lá na sede dele, onde é a fonte de toda a sua inspiração maligna, perversa. E ali nós vamos combatê-lo. E ali nós vamos vencê-lo. Por quê? Porque eles não são reais. Eles têm um ponto final. Eu sou, diz o Eterno, Ein Sof, o infinito, o único infinito. Por isso Salomão diz: quem anda de braços dados com a Torá o que é? É a revelação de Deus, é a revelação do coração de Deus, é a revelação do projeto de vida eterna de Deus. A Torá é a revelação do próprio Deus, portanto a Torá é o próprio Deus, por assim dizer, para nós entendermos o que significa que quem anda com a Torá anda de braços dados com a árvore da vida. Então são nessas coisas que nós precisamos fortalecer a nossa mente, a nossa consciência, a nossa inteligência, a nossa consciência de Deus. E automaticamente consciência de família. Então, nesse aspecto, amados, Deus está mostrando claramente para Moshe nos seus dias, e a sua mensagem tem repercutido por gerações até o presente, e continuará até os dias de Mashiach, quando na sua revelação teremos a redenção final. Os que viveram esses 5 alicerces e que não estão
não estarão vivos nos dias da revelação de Mashiach, teremos aí, segundo os nossos sábios, teremos etapas de ressurreição para a redenção final. Por quê? Porque isto é real, é isso que permanece. Os perversos, se tornarão nada. Por isso que o salmista, ele fala que os lugares dos perversos não se acharão mais, porque eles não mais existirão. Simplesmente serão evaporados por causa da sua perversidade. Então, os perversos que aí estão, eles não são reais, são passageiros, eles são finitos, mortais. Por mais que eles queiram se eternizar, eles não conseguem, porque eles não estão conectados com a verdadeira eternidade. Eles estão conectados com o seu pobre ego, com o seu podre ego, e eles entraram na egolatria, entraram no egocentrismo e ficaram embriagados com o seu ego. Então, venha comigo ao faraó. Então, os dias estão difíceis? Você acha que parece que não vai conseguir viver e sobreviver a esses dias sombrios? Pare de olhar para si mesmo. Pare de olhar para o seu finito e comece a olhar para o infinito, Deus. Porque só assim nos tornaremos infinitos, conectados com a Torá da vida, a árvore da vida. Então, estas mensagens que nós encontramos na nossa Parashá Bo, é para que nós possamos realmente não sermos dominados nem pelo medo e nem pelo pavor, e nem sermos subservientes aos perversos que querem nos tirar da presença divina, que querem eliminar a nossa consciência de Deus e de família. E eles apresentam aos povos um novo bezerro de ouro e um novo deus Moloque, para que os adultos se entreguem completamente ao bezerro de ouro, ou se entreguem os seus filhos ao deus Moloque. Ao analisarmos biblicamente toda essa questão, você terá realmente a confirmação de uma maravilhosa realidade. Você é real, porque você está com Deus. Os perversos e os que estão a serviço dos perversos podem até dizer que você está errado, que você é um negacionista, por exemplo, que você é anti isso, anti aquilo, né, dentro desse escopo todo. Mas se você está nos 5 alicerces, sim, somos negacionistas do mal, que o mal não prevalece. Somos negacionistas que nós não confiamos na perversidade e na maldade das pessoas que estão a serviço das trevas. Nós negamos que eles têm eficácia. Nós negamos que eles têm poder para manusear a vida das pessoas. Nós somos ante a continuidade dos perversos de quererem dominar o mundo e os povos. Porque Deus nos chama para nós sairmos para a redenção, para sairmos do nosso exílio interior, o nosso Egito interior, para vencermos o nosso faraó interior. Então, a começar em cada um de nós precisamos vencer o nosso próprio exílio interior.
sermos escravos de nós mesmos e dos nossos egos. Vencermos realmente os nossos faraós interiores, a nossa alma animal, que quer que nós estejamos aí a serviço das trevas, do mundo materialista, egoísta, secular, materialista, para escravizar as pessoas. Ao vencermos esse faraó interior, ao vencermos esses perversos interiores, ao vencermos a escuridão interior, que é a nossa alma animal, então nós estamos no caminho certo do verdadeiro, da verdadeira redenção. Então, você permanece. Por quê? Porque você está com os braços dados com a árvore da vida. Então, nesse aspecto, amados, está acontecendo tal coisa ali, está acontecendo outro monte de coisa ali. Baruch Hashem, Ele está no comando de tudo. Ele está no controle de tudo. E é nele que eu confio. É nele que está depositada toda a minha confiança. Lembram daquilo que o Rebbe nos trouxe esses dias atrás sobre esperança e confiança? Esperança é quando você tem alguma coisa para se apegar. Então, entre aspas, de forma negativa, as pessoas têm se apegado ao bezerro de ouro e ao deus Moloque. Isso é esperança. Confiança. Não tenho nada para me apegar, só em Deus. Aí que vai acontecer de fato a tua salvação. Enquanto você estiver se apegando às esperanças, a salvação não chega. Porque você está apegando-se a isto ou aquilo. Mas quando você vê que realmente para a salvação não tem nada, só Deus, aí você vai para o caminho certo. Aí você só confia em Deus. Aí sim, a salvação brota. E Deus dá discernimento, sabedoria, conhecimento, entendimento, para que você possa tomar decisões coerentes, sábias, à luz dos olhos de Deus, à luz da sua Torá. Bom, venha com Deus para vencer tanto o faraó interior e as suas perversidades, como os faraós que estão por aí afora e as suas perversidades. Você precisa ser luz. Você precisa ser realmente um exemplo de coragem e ousadia, de confiar em Deus e mostrar a todos que a sua vida não depende desse ou daquele personagem, que a sua vida não depende dessa ou daquela, entre aspas, salvação que os perversos estão trazendo, mas que está só em Deus. Por isso, seja luz, seja forte. Afinal de contas, o caminho, a jornada monoteísta, se fosse fácil, até Maria Mole entrava por esse caminho. Ok? Baruch Hashem. Nós estamos hoje no 5º dia, então a nossa quinta leitura está no capítulo 12 de Êxodo, do verso 21 até o verso 28. Nós estamos aí na continuidade da preparação para a aplicação da 10ª e última praga, a morte dos primogênitos, que ainda não começou. Mas estamos aqui dentro da orientação e direção que Deus dá realmente sobre a questão da noite de Pêssar, né? E dentro desse aspecto aí, nós vimos aí que realmente o povo pegou um cordeiro ou um cabrito para que ele
pudesse durante 4 dias dentro da sua casa estar avaliando aquele corban, aquele sacrifício, o cordeiro ou o cabrito, que seria sacrificado a Deus no entardecer do dia 14 para o dia 15 de Nissan, né? E segundo os nossos sábios, o povo precisaria comer realmente desse sacrifício até a meia-noite, né? Então são leis sobre os sacrifícios, né? Ao sacrifício de Pêssar. Então nós temos nessa passagem toda, né? Dentro desse aspecto aí, o sacrifício em si, lembrando, não era um sacrifício para perdão de pecados. Essencialmente era um sacrifício para eliminar, retirar totalmente das mentes e dos corações de cada hebreu a idolatria, porque muitos se entregaram à idolatria do cordeiro e do carneiro, os animais que eram também sagrados e considerados como deuses para os egípcios. Então esse sacrifício aqui era realmente uma ordenança da parte de Deus para que eles sacrificassem a idolatria. Então por isso os nossos mestres trazem aquela questão, o faraó interior, a idolatria interior, que está conectado com a alma animal. Então, aqui o sacrifício é nessa essência, certo? Bem como também a outra mitzvah que Deus deu, que foi a Brit Milá, a circuncisão, e dentro desse aspecto aí, são 2 mitzvot que Deus deu para que o povo pudesse cumprir e pudesse assim ter aquele shalom. Temos méritos para que nós possamos conquistar realmente a liberdade do nosso exílio e sairmos do Egito, né? Então, dentro desse aspecto, méritos para poder. Deus ele não dá a ninguém o pão da vergonha. O que é o pão da vergonha? Por exemplo, um exemplo para todos entenderem de forma bem simples. O pão da vergonha. Dá uma esmola para mim, por favor. É o pão da vergonha. Por isso que os nossos sábios falam que quem pratica tzedakah, ele é mais abençoado do que o próprio que recebe. Mas, para que haja equilíbrio, Deus providenciou exatamente essa questão. Alguém que necessita e alguém que tenha mais, para poder compartilhar com quem tem menos, para haver equilíbrio. Então, dessa forma, né, tanto aquele que faz de tzedakah como aquele que recebe a tzedakah são abençoados, não restam dúvidas, Mas aquele que pratica um coração voluntarioso, amoroso, alegre, feliz, ele é abençoado duplamente. Por quê? Porque ele está reconhecendo na prática que o que ele tem não é dele. Ele está administrando aquilo que pertence ao soberano. Então ele reconhece Deus como soberano em tudo aquilo que ele possui. Então ele tem a mais, então ele compartilha. Então por isso ele é duplamente abençoado, sem sombra de dúvidas. E aquele que recebe, se ele age de acordo realmente com essa mesma visão, agradecendo a Deus, reconhecendo a gratidão de Deus de poder receber esse pão da vergonha momentaneamente, ele vai se esforçar para que ele também possa ser amanhã um doador e não um receptor. Então, por isso nós temos aí a questão de doador e receptor. Então, o receptor ele não pode ficar estacionado em só receber. Ele precisa se esforçar para que ele possa também tornar-se um doador. E nesse sentido, os doadores vão se multiplicando até a redenção final, ok? Então é nesse sentido aí. Então, dessa forma, nós temos aí a prática desses 2 mandamentos que Deus deu para que houvesse realmente méritos para a libertação do Egito, ok? Depois nós temos aí, né, no verso 24 até o verso 28, onde a Torá, escrita com os comentários de Rashi,
fala sobre a questão: observareis as práticas do sacrifício de Pêssar como estatuto para vós e vossos filhos eternamente. Bom, nem preciso explicar o que significa eternamente. Então, por isso que Pêssar, ele é anual e é eterno. Nos dias de Mashiach haverá Pêssar, certo? E nos dias em que o mundo será totalmente Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna, também teremos Pêssar lá. É eterno. Simplesmente isso, né? Então, mantereis esse serviço só depois que entrardes na terra que Deus vos dará, conforme ele falou, né? Então, esse Pêssar aqui, que eles praticaram, foi uma ordenança para aquele momento. Então, aquilo que Deus deu a Moshe e lhe repassou ao povo era que vocês voltarão a fazê-lo somente quando entrar na terra prometida, né? Se no percurso Deus falar para fazer, Deus é Deus, é Ele que manda. Mas aqui ele está dizendo no momento, só agora, novamente, a partir do momento de entrar na terra prometida, voltareis a praticar o Pêssar, né? E se durante o percurso no deserto Deus falar para fazer, nós o faremos. Foi o que Moshe orientou o povo, e dentro desse aspecto são o que dizem os nossos comentaristas, entre eles Arash, que se baseia aqui a nossa aliá diária, ok? Então, nesse sentido, diz no verso 26, quando vossos filhos vos perguntarem sobre a oferenda de Pêssar, possivelmente haverá entre eles filhos rebeldes, que assim formularão sua pergunta: o que é este vosso serviço? Eles se referirão ao serviço como vosso, para indicar que prefeririam não participar dele. Vós respondereis: é a oferenda de Pêssar para Deus, que saltou por cima da casa dos israelitas no Egito, quando infligiu praga aos egípcios e poupou nossas casas. Ao ouvir o que Moshe dissera aos anciãos, o povo curvou-se e prostrou-se, em agradecimento pela promessa de Deus de redenção, por sua reiteração da promessa de dar-lhe a terra de Israel, e por ele o ter abençoado, prometendo-lhes filhos. Os israelitas imediatamente resolveram cumprir essas instruções no momento apropriado, e por isso Deus considerou que foram, e assim fizeram imediatamente, por assim dizer, atribuiu-lhes mérito por sua boa intenção, suas ações louváveis e até pelos esforços que envidaram, preparando-se para realizar a vontade divina. Quando chegou a hora, os israelitas fizeram tudo exatamente como Deus ordenou a Moshe e a Arão, sem omitir nenhum detalhe. E Moisés e Arão assim fizeram também, né? Aqui nós encerramos a nossa leitura, a nossa quinta leitura, né? Nessa parte final aqui, né, a orientação, a observação sobre a questão de Pêssar, nós vamos daqui a pouquinho falarmos o que o nosso Rebbe traz para nós, uma mensagem divina, sublime, preciosa, maravilhosa, que nos dá e nos dará mais forças para nós podermos realmente enfrentar tanto o faraó interno como os faraós que estão por aí. Tanto para vencermos, né, a nossa escuridão, né, o nosso Egito interno, como o Egito que está aí fora, ok? Então vejam bem que Deus aqui nos fala sobre a questão, né, que é um problema nos dias de hoje, de acordo com essa situação que está aí fora, né? Então, vós respondereis para os vossos filhos que vos perguntarem. Então, Rashi, ele comenta sobre essa questão aqui do serviço de Pêssar, né? Por isso que tem a Haggadah de Pêssar para os judeus, propriamente dito, e a Haggadah de Pêssar para os Benei Noah, que o nosso Rav Yaakov Gerenstad, ele compilou para que os Benei Noah possam ter a sua Haggadah de Pêssar, ok? Então, o nosso rabino, Yaakov Gerenstad, né, ele compilou para nós uma Haggadah de Pêssar, que é para termos ordem no serviço de Pêssar, aquilo que é pertinente a nós não judeus Benei Noah, ok? Então, nesse aspecto aqui, o que Rashi ele foca aqui nos seus comentários
é exatamente essa questão. Quando vossos filhos vos perguntarem. Então, quando Moshe lhe dá estas instruções, então a Torá escrita, ela fala claramente, né, que o povo curvou-se e prostrou-se. Então Rashi comenta essa atitude do povo, exatamente que esta ação deles foi uma ação de gratidão a Deus. Por que gratidão a Deus? Porque Deus não mudou a sua promessa, que eles teriam filhos. A ordem que ele deu lá no princípio da criação, crescei-vos e multiplicai-vos. Foi Deus que disse, foi Deus que determinou isto. Então aqui, o povo israelita, próximo da sua saída do Egito, próximo da sua saída do exílio egípcio, eles então se rendem a Deus em gratidão, que Deus não mudou a sua promessa, que eles viriam a ter filhos, filhos e filhos. Qual é a orientação do sistema dos dias de hoje? Você não pode continuar tendo filhos. Vejam a história do povo ocidental. Europa e o continente americano. A Europa ocidental e o continente americano. Olha o que aconteceu com a população ocidental. Antigamente, no mínimo, cada família tinha 6 filhos. Passou o tempo, aí o que aconteceu? As pessoas têm no máximo 2 filhos. Mas, infelizmente, tem ainda casais que têm um filho só. E os antigos diziam assim: quem tem 6 filhos, na verdade tem 5. Quem tem 2 filhos, na verdade tem um só. Quem tem um filho, na verdade, não tem nenhum. Entende essa sabedoria dos antigos? A sabedoria dos antigos. Quanta falta está fazendo nos tempos atuais. Então a ordem que Deus disse é essa: crescei-vos e multiplicai-vos. O que o sistema quer fazer nos dias atuais? Bom, antigamente, no modo mais simples, a família tinha 6, caiu para 4. A modernidade, né, a revolução industrial, né, os tempos modernos contemporâneos, a vida moderna, né? Aí veio para 4, veio para 2, veio para 1. E tem muitos casais que nem filho têm e não pretendem ter. E aí? Quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum, quem não tem nenhum não tem vida. Por quê? Não estamos falando daqueles casais que por uma questão genética ou um problema de ordem médica, né, não podem ter filhos. Isso é uma outra situação. Nós estamos falando daqueles que podem ter filhos e decidem não ter filhos, que podem ter filhos e decidem ter um filho, e assim sucessivamente. É essa a questão. O povo israelita, nesse momento, rendeu-se, prostrou-se diante de Deus, não diante de Moisés, eram diante de Deus, em gratidão, porque eles tiveram a confirmação que eles teriam filhos, filhos e filhos. Simples assim. Simples assim. Por que hoje, na história atual, né, o mundo muçulmano diz que vão conquistar a Europa
sem disparar um único tiro e sem nenhuma briga. Por quê? Porque as mulheres europeias não estão tendo mais filhos, enquanto que as mulheres muçulmanas, elas têm 10, 12, 20 filhos, por exemplo. Então eles estão dominando a Europa numa boa. Simples assim. É a mesma classe de pessoas, de etnia, que você não vê o pessoal levando remédio para eles. Lá não entra esse remédio aí não. Lá não entra esse remédio não. Está entendendo? Por quê? Porque o sistema quer coibir a população ocidental a não ter mais filhos. Por que que os magnatas que ocupam posições elevadas diante da sociedade, na sua maioria, eles não tomam remédio? Inclusive, alguns têm a ousadia de dizer que eles são importantes para a sociedade. Quer dizer que o povão não é importante para a sociedade. Por isso que nós falamos aqui que o intuito nosso é trazer a você o despertar da consciência para pensar. Para pensar. O nosso Congresso Nacional, lá em Brasília, determinou que todo funcionário e toda pessoa que adentrar ao Congresso, eles precisam trazer lá a sua famosa carteirinha, que tomou o remédio. Mas a mesma determinação diz assim: todos os funcionários e todos que adentrarem são obrigados a apresentarem a carteirinha, com exceção dos deputados e senadores. Você já prestou atenção nisso? Prestou atenção nisso? O povo israelita agradeceu a Deus porque eles poderiam ter mais filhos. E o sistema de hoje quer inverter a ordem divina. Vocês acham que eles vão progredir nisso? Eles vão progredir um certo ponto, numa certa dimensão. Por quê? Porque o povo está cego. Porque o povo está com a sua mente cauterizada pelo medo e pelo pavor. E vão se entregar ao bezerro de ouro e ao Deus Moloque, infelizmente. Por isso, quem está na luz precisa irradiar a sua luz mais forte ainda, para ver, quem sabe, haja salvação para essas pessoas aí que estão indo de ventos em popas, ladeira e abismo abaixo. Então, nesse aspecto aí, gratidão a Deus pelos filhos. Isto é algo magnífico. Para finalizarmos, vamos então para a nossa mensagem de redenção que o nosso mestre traz para nós sobre a preparação para a redenção pessoal. Você não vai entrar na redenção final, coletiva, se você não entrar na redenção pessoal. Por isso que fala sobre vencer o faraó interior e o Egito interior, que é a nossa alma animal. Se você não vencer isso, você não entra na redenção final. Então, por isso, nosso Rebbe diz assim, nesta mensagem, para nós estarmos sendo fortalecidos e ousados na nossa confiança, bitachon, confiança. Não esqueça disso, somente em Deus. Então, sobre o sinal do sangue nos batentes e na verga da porta, o nosso Rebbe traz a seguinte mensagem para nós. Preste atenção nisso. Se você puder, ouça de novo, 2, 3, 10, 20, 100 vezes, se for preciso. Mas não deixe de ouvir
a mensagem do Rebbe Menachem Mendel, que diz assim: o batente direito da porta representa as boas ações. O batente direito da porta representa as boas ações. O batente esquerdo da porta representa as orações. A verga, aquela que vai lá em cima. Então, o batente do lado direito representa as boas ações, o batente do lado esquerdo representa as orações, as preces, e a verga, que fica em cima, ela representa, que faz conexão com os dois batentes, representa exatamente o estudo da Torá. Juntos, os três, por isso que os batentes e a verga sempre estão conectados. Não estão separados, estão conectados. Então, juntos, os três configuram uma vida completa e equilibrada, que nos permite cumprir a nossa missão divina de transformar este mundo numa moradia de Deus. Tem peste aqui, pandemia ali, os raios que o parta. A nossa missão está aqui. A nossa missão é esta. Então, o batente direito são as boas ações. O batente esquerdo, as nossas preces diárias. A verga, que une os dois batentes, é o estudo da Torá. Juntos, nos fortalece para que tenhamos uma vida completa e equilibrada, para cumprirmos a nossa missão divina, que é transformar este mundo na moradia de Deus, na casa de Deus, no lar de Deus. Quer coisa melhor do que esta tarefa? E a porta? Diz o nosso Rebbe Menachem Mendel. A porta em si representa a nossa disposição de obedecer à vontade de Deus. A porta em si representa a nossa disposição de obedecer à vontade de Deus, já que tal compromisso é a porta de entrada para a nossa participação ativa junto a Deus, na retificação do mundo, na correção do mundo. Por isso disse Deus a Moshe: venha comigo enfrentar o faraó. Ele é nada. As suas artimanhas são nada. Então aqui, no sentido da porta, que representa a nossa disposição de obedecer a Deus, é o nosso compromisso junto a Deus, é Deus falando com cada um de nós. Venha comigo. Não tenha medo, não. Venha comigo. Você vai rejeitar o convite de Deus? Só se você for muito louco. Continuando. O humilde hisopo, que é aquele que foi feito para molhar o sangue na bacia e pintar, no modo de dizer, os batentes e a verga. Então, o humilde hisopo, que se emprega para aplicar o sangue sobre o batente da porta, simboliza exatamente o quê? O humilde hisopo representa a nossa abnegação pessoal, a renúncia do nosso eu, a renúncia do nosso ego, a renúncia da egolatria, do egocentrismo, a renúncia de sermos ególatras, ficarmos embriagados com o nosso ego. Então, simboliza a abnegação pessoal que devemos cultivar para sermos receptivos à presença de Deus em nossas vidas. Sem este hisopo, que representa a humildade da abnegação pessoal, você não tem como receber a presença divina em sua vida.
Por isso que os perversos não recebem a presença divina. Por isso que os perversos não têm a presença divina em suas vidas. Independente quem ele seja, independente a posição que ele ocupe, ele sendo um perverso, ele não tem a presença divina. Mas aquele que aprende a lição do esopo, a humildade, e faz a abnegação pessoal, ele tem a presença divina. Por isso diz Deus, venha comigo. Continuando, o próprio sangue, agora, o que significa o sangue? O próprio sangue representa a vitalidade da nossa alma animal. Opa! Agora entrou em jogo a nossa alma animal. E agora, o que nós vamos fazer? Depois de tudo isso, o que nós vamos fazer com a nossa alma animal, que é representada pelo sangue? O nosso Rebbe Menachem Mendel diz: o próprio sangue representa a vitalidade da nossa alma animal, com a qual devemos realizar boas ações, fazer as nossas preces diárias e estudar a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Por que o Rebbe, ele menciona a vitalidade da nossa alma animal? Pô, mas é alma animal. O mesmo Rebbe Menachem Mendel, ele diz: a luz que há em ti, pegue-a e faça a escuridão brilhar. Vamos traduzir. Diz o Rebbe: a luz que há em ti, a tua alma divina, faça a escuridão, a alma animal, brilhar. Ou seja, a alma divina que está em ti, fortalece ela através dos batentes do lado direito, lado esquerdo e a verga, mas a mensagem do esopo, e faça a sua alma animal vir para a luz da alma divina e ela venha brilhar. O que se aproveita da alma animal quando vem para a luz? A sua coragem, a sua ousadia, a sua determinação. Não vê com miopia, mas vê além das montanhas. Tem visão de raio-x além das montanhas. Tem a visão ultrassônica. E assim, a alma animal vem para a alma divina, se alia, se une e vem brilhar. Então, esta coragem, ousadia, determinação, não tem medo de fazer e acontecer. É a nossa alma animal. Esses atributos da alma animal é que o Rebbe diz: faça brilhar. Traga a alma animal para a luz da alma divina. Ele não fala para você jogar fora a tua alma animal, em hipótese nenhuma. Por quê? Porque os bons atributos que ela tem precisam ser colocados ao serviço de Deus. Então, por isso, a vitalidade da nossa alma animal, com a qual devemos realizar boas ações, fazer preces e estudo da Torá. Então, quando você pratica boas ações, faz as suas preces diárias, você se dedica ao estudo da Torá, a tua alma animal está em conexão com a alma divina. O que a alma animal faz sem o domínio da alma divina? Eu estou com preguiça. Eu não vou fazer as preces hoje não. Eu não vou estudar a Torá hoje não. Não vou assistir nenhum vídeo sobre estudo de Torá. Eu não vou ler nenhum livro da sabedoria judaica que me conecta mais e mais com Deus, por exemplo. Eu não vou ler a Torá. Eu quero mais sombra e água fresca. Então a alma animal está dominando. A alma divina está fraca. Mas quando nós fazemos e praticamos, significa que nós estamos fazendo exatamente o que o Rebbe diz. Fazendo com que a escuridão brilhe. A nossa alma animal está sendo trazida cada vez mais para o domínio da alma divina. Não eliminando a alma animal, não extinguindo a alma animal, mas fazendo com que ela tenha domínio, ela seja dominada pelo Yetzer Tov, a boa inclinação que é a alma divina que tem.
Então a alma animal, que está mais conectada ao Yetzer Hará, a inclinação para o mal, então ela abandona essa inclinação e ela vem para a alma divina. E ela, junto com a alma divina, estão conectados naquilo que é luz e bom, que está em Deus. Então nós usamos para fazermos boas ações, para fazer as nossas práticas diárias de rezas e também estudo da Torá, de Sedaká, techuvá diária, etc, etc, etc. Tudo na luz de Deus, na luz da sua Torá. Então, todo êxodo pessoal de um Egito requer que apliquemos humildemente nossa vitalidade para as boas ações, para as preces, o estudo da Torá, e que tudo seja realizado com um compromisso renovado à nossa missão divina na vida, transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Por isso que o sistema ele traz o medo e o pavor, para que as pessoas se acovardem, para que as pessoas se escondam, para que as pessoas tenham medo e pavor e não façam a luz brilhar. Boa reflexão. Palavra benditas esta do nosso Rebbe para finalizar a nossa live. Seja forte, seja luz. Até amanhã. Shalom, shalom.